Hoje eu vou te mostrar uma técnica para refatorar funções e métodos grandes. E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu estou lendo lá o livro do Michael Feathers, Working Effectively with Legacy Code. E lá ele ensina várias técnicas, vários métodos para você refatorar código legado, para você realmente conseguir trabalhar de uma maneira eficaz com código legado. Em geral está bem bagunçado, com classes gigantes, métodos gigantes, sem nenhum teste, o que aliás é a definição de código legado para o Michael Feathers. Ele diz que código legado é código para o qual não há teste automatizado. E hoje nesse vídeo curtinho eu queria mostrar para você uma técnica que ele fala lá, que é esqueletizar um método. Para quando você tem um método ou uma função muito grande, você quer diminuir ela, você quer refatorar ela. Realmente, basicamente é utilizar aquela refatoração do Martin Fowler, que é Extract Method. Realmente você tem um trecho lá de código, você extrai aquilo para uma função e ele faz isso para todos os trechos do método. Isso é para você começar a refatorar, a mexer com uma função que está muito gigante. Aí eu queria mostrar para você o exemplo que ele dá no livro e depois um exemplo de um código que eu refatorei da aplicação que eu estou utilizando lá no livro Arquitetura Limpa na Prática. Dá uma olhada. Então essa aqui é a parte do livro que ele fala sobre o esqueletização de método, né? É esse capítulo aqui, né? Eu preciso mudar um método monstro e eu não consigo escrever testes para ele. E ele fala de várias técnicas aqui para você gerenciar esse tipo de código gigante, né? Para você começar a refatorar, para conseguir alterar aquele método. E aí, aqui, entra essa estratégia que ele fala de esqueletizar métodos. A ideia é bem simples, né? Ele dá um exemplo aqui. Então, quando você tem uma sentença condicional e você está procurando lugares para extrair um método, você tem duas opções, ele fala aqui, né? Você pode extrair a condição e o corpo juntamente, né? Você extrai as duas coisas, né? Então, você tem o condicional e uma coisa aqui dentro, você pode extrair as duas coisas, ou você pode extraí-los separadamente. Eu achei bem interessante essa ideia também. E aqui tem um exemplo, né? Então, se aqui o marginal rate é maior que 2 e o order has limit, aí ele faz alguma coisa aqui, ele faz essas duas sentenças, né? E aí, esqueletizar é isso, você pode pegar o condicional e transformar isso aqui numa função, né? Eu já mostrei aqui exemplos também desse tipo de refatoração, que de maneira geral esse tipo de expressão lógica aqui é complicada de entender e às vezes você pode transformar isso aqui numa função para ficar mais fácil de entender. E aí ele pega também essa parte aqui, essas duas sentenças, né? E também transforma numa função, num método. E aí fica bem mais simples o código, né? If order needs recalculation, e passando a ordem, né? Se a ordem precisa ser calculada novamente, aí ele recalcula a ordem, tá vendo? Então esse código aqui é aquele código que eu falei para vocês, né? Que é código escrito para qualquer um poder entender. Então isso é esqueletizar método. Então imagina que você tem um método gigantesco, aí você pode pegar cada parte desse método, né, que de maneira geral às vezes aparece com muitos alinhamentos, né? Você pode pegar cada um dos condicionais, transformar no método, numa função, e também do que está dentro do condicional, você também pode transformar no método, né? Você pode extrair método. Então, de fato, né, essa refatoração de extrair método, ela é muito útil. É muito bom a gente ter no nosso ferramental, a gente sempre pode fazer isso para melhorar a legibilidade de um código. Sempre você pode extrair aquele código que está gigante em pequenas funções, para ficar mais fácil de entender. Eu tenho um exemplo aqui de refatoração que eu fiz no código que eu estou usando lá no livro, eu queria mostrar para vocês também, dá uma olhada. Então esse aqui é o código, ele não está tão ruim se a gente olhar bem, né? É um código de validação de e-mail. Então aqui basicamente, né, primeiro ele checa se o e-mail é nulo ou indefinido e retorna falso aqui, caso seja. Aqui ele checa o tamanho, certo, dessa string, não pode ser maior do que 320 para um e-mail. E aqui tem a expressão regular para o formato de um e-mail, de um endereço de e-mail. Aqui ele testa, né, se a string casa com essa expressão regular, se não casar retorna falso. E aqui ele verifica os tamanhos de cada parte do endereço do e-mail, né? Porque tem a parte local, que é antes da arroba, e a parte de domínio, que é depois da arroba.
Então a parte local, o tamanho máximo é 64 e obviamente não pode ter tamanho 0, né? Um endereço de e-mail não pode ser arroba alguma coisa. E também aqui, ó, a parte de domínio não pode ser maior do que 255 e também tem que ser maior do que 0 o tamanho. E aqui, ó, eu verifico também cada tamanho do domínio, né? Então você tem lá gmail.com, sei lá, alguma coisa. Porque esse domínio aqui pode ter várias partes e cada parte não pode ter tamanho maior do que 63. Então aqui eu estou usando a função sum de array, né, do JavaScript. É uma função de ordem maior, né, uma higher order function, que você passa uma outra função para ela e aí ele verifica cada parte, certo, do domínio que não é maior do que 63. Se for maior do que 63, ele retorna falso. E aquele endereço então é inválido. Então aqui, obviamente, dá para entender essa função, mas dá para melhorar muito ela, o entendimento dela sem colocar comentário também. Dá uma olhada como é que ela ficou depois de eu refatorar, usando uma ideia parecida com esqueletizar e também extraindo funções comuns que são usadas em vários locais, em mais de um local dentro dessa função. Dá uma olhada. Então essa aqui é a função refatorada. Então, o que eu fiz aqui? Então, lembra que a gente estava checando o tamanho, né, de vários trechos da string para ver se era vazio ou muito grande? Então, eu extraí isso aqui, certo? Numa função que é empty or too large. Então, você passa uma string e passa o tamanho máximo que essa string pode ter, aí ele verifica se a string não é nula ou undefined e vê se o tamanho não ultrapassa o tamanho máximo. Aqui tem aquela questão de curto-circuito que também tem. E aí, se essas duas partes aqui, né, se uma delas for verdadeira, ele retorna verdadeiro porque ou ele é vazio ou ele tem um tamanho muito grande aqui, excedente. Então eu verifico o e-mail inteiro, né, empty or too large, e depois aí eu peguei aquela parte de conformação do e-mail com a expressão regular e coloquei aqui também, certo? Porque aqui são as duas verificações da string como um todo. Então aqui ele verifica, certo, se a string casa com a expressão regular do endereço de e-mail. Então se isso aqui não for verdadeiro, né, ele retorna falso também, o e-mail é inválido. A string não representa o endereço de e-mail. Aí depois então eu faço o restante. Então tá vendo? Olha só, aquela função grandona se transformou nessa função pequenininha aqui, né, que simplesmente vai delegando algumas coisas para as outras funções aqui. Então aqui a mesma coisa, para a parte local eu verifico se não é vazia ou muito grande, empty or too large. A mesma coisa para o domain, aqui eu utilizei constantes, né, para ficar mais fácil, max local size, max domain size, e eu passo essas variáveis aqui, esses valores, certo, para o empty or too large. E depois, aquela parte também que eu estava usando o sum, é meio difícil de entender olhando só para aquele código lá. Então aqui eu extraí também numa função, some part is too large in domain. Né? Se alguma parte é muito grande no domínio, ele retorna falso. E aqui ele faz aquela checagem, né? Faz o split e faz uma checagem para ver se cada uma das partes não é maior do que 63. Se uma delas for, ele já retorna verdadeiro aqui e essa parte fica verdadeira, né? E aí ele retorna falso porque a string é inválida, não representa o endereço de e-mail. Então, se você olhar para essa função aqui, ela está muito mais fácil de entender, né? É um código assim, é o que eles chamam de self-documented code. É um código que é autodocumentado, não precisa colocar comentários aqui para explicar cada parte, porque as próprias funções, esses nomes aqui já representam o que está acontecendo dentro desse código. Então era isso, espero que você tenha curtido a refatoração que eu mostrei para você. Esse código vai estar lá no livro também, eu explico tintim por tintim. Ele faz parte então da criação do e-mail, quando você vai criar um e-mail, né, eu tenho um value object que representa o e-mail, que ele é checado, ele é autovalidado, então não consigo criar um e-mail inválido. E fica aí essa ideia para você utilizar no seu dia a dia como desenvolvedor, como desenvolvedora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.